que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, apresentamos esse momento ao Senhor, pedimos ao Senhor graça, sabedoria, que a verdade que liberta entre em nossos corações, Senhor. Que a verdade que liberta encontre lugar dentro de nós. Fala com cada um que está aqui, me ajuda para poder compartilhar com os meus irmãos essa conversa e que seja um momento em que o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração e o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Lucas 15:11 diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Por que Jesus contou essa parábola? Rapidamente, precisamos nos lembrar que Jesus está respondendo a um questionamento feito pelos fariseus, do porquê Jesus andava com pecadores e com publicanos. Esse questionamento você encontra no começo do capítulo 15. Lembre-se que Jesus está andando em direção a Jerusalém, está numa viagem que começa lá no capítulo 9 do livro de Lucas. Ele desce da Galileia em direção a Jerusalém, e Lucas vai narrando o que acontece por essa viagem. Os fariseus, vendo Jesus conviver com publicanos, pessoas altamente desqualificadas na sociedade judaica, pecadores, prostitutas, homens, qualquer tipo de gente que eles chamavam de pecadores, o que acontece é que esses fariseus se levantam e questionam essa questão, essa postura, essa posição que Jesus toma. Então Jesus está respondendo a esses homens. Para fazer isso, ele usa 3 parábolas. A primeira é a parábola da ovelha perdida, a segunda é a parábola da moeda perdida, e ele já emenda com a parábola conhecida como parábola do filho pródigo. Interessante, primeira coisa que nós podemos pensar é que Jesus está afunilando a sua palavra.
ele está trazendo essa palavra para atingir a individualidade daqueles que o ouviam. Por que a gente pode pensar isso? Porque a primeira parábola fala de uma ovelha perdida num grupo de 100. Grande, né? Grupo grande. A segunda parábola fala de uma moeda perdida num grupo de 10. Agora ele chega numa parábola que trata somente de dois irmãos. E um deles está perdido. Jesus está afunilando. Por que ele faz isso? Porque nós somos muito práticos e muito fáceis quando nós dizemos assim: isso não é comigo. Se a gente ouve uma parábola como a das ovelhas perdidas, a gente vai dizer assim: eu sou daquelas que não se perderam. Eu sou do grupo das 99. Quem se perdeu foi o outro. Se a gente ouve a parábola da moeda, a gente se coloca nas 9 que ficaram e não naquela que se perdeu. E Jesus vai afunilando porque o desejo dele é trabalhar o coração daqueles homens e o nosso também, querendo atingir a nossa individualidade, a nossa pessoalidade. Na verdade, cada um de nós deve ter a sua consciência investigada pelas palavras de Jesus. É por isso que ele deixou a sua palavra, para que ela fale com cada um de nós. Nessa sociedade pós-moderna maluca que nós vivemos, onde nós dividimos a nossa atenção com muitas coisas ao mesmo tempo, tipo assim, está cozinhando e olhando o celular, está dirigindo e falando no telefone, está lendo e conversando com o marido ao mesmo tempo. Aliás, as mulheres conseguem fazer isso, os homens muito menos do que essas coisas, mas a gente divide a nossa atenção. É exigido então por parte de Jesus um tempo em que nós paremos e ouçamos a voz dele e possamos permitir que ela entre em nós e vasculhe o nosso coração e nos traga aquilo que ele quer nos ensinar. Essa é uma parábola conhecida, né? Todo mundo aqui já ouviu falar da parábola do filho pródigo. Sabe o que quer dizer pródigo? Pródigo não quer dizer perdido como muita gente pensa. Pródigo quer dizer aquele que gasta demais, gastador, perdulário, esbanjador, é aquele que gasta. Por isso o nome da parábola acabou sendo esse. E a gente acaba tendo uma ideia muito equivocada dessa parábola, porque achamos que só tem um filho perdido, que é o filho mais novo. Mas no decorrer do tempo a gente vai estudando, conhecendo, meditando, e a gente percebe que ambos estão perdidos. O filho mais novo que sai de casa está perdido, mas o filho mais velho que fica em casa também está perdido. A gente poderia chamar essa parábola de a parábola dos 2 irmãos perdidos. Talvez fosse melhor se nós fizéssemos isso. O que nós vamos fazer hoje é observar o comportamento do primeiro filho, do filho mais novo, observar o que ele fez, como fez, por que fez, e observarmos atentamente também a reação do pai. Como o pai reagiu a tudo isso. Não perca de vista que essas pessoas são parte de uma parábola. Parábola é uma metáfora, é uma história. E pode ter certeza que o pai, a gente pode atribuir a figura do pai a Deus, aquele que trabalha a nossa vida. E cada um dos filhos a gente pode atribuir o primeiro ao grupo de pecadores, que estava lá andando com Jesus, e o segundo filho mais velho ao grupo dos fariseus que questionavam a Jesus. Essa é a ideia que nós devemos ter. O filho mais novo, nós já conhecemos essa história, né? Ele, de uma hora para outra, dá um negócio nele, ele procura o pai e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. E a gente às vezes, no modo ocidental de vermos as coisas, na nossa sociedade capitalista, podemos até pensar assim: beleza, o cara independente, hein? Ele quer realmente viver a sua vida. O problema é que não é essa a visão que nós devemos ter quando pensamos numa cultura de 2000 anos atrás, cheia de tradições, cheia de regras. O fato daquele jovem pedir a sua parte na herança ao seu pai é um fator preocupante. Porque, para você ter uma ideia, era como se ele estivesse desejando a morte do pai. A avaliação que era feita de alguém que se comportava assim era muito séria. Era como se ele estivesse dizendo assim: pai, eu prefiro que o senhor morra, ou melhor, entre o senhor vivo e a herança, eu prefiro a herança e o senhor pode inclusive morrer. Essa é a avaliação que a gente tem desse pedido. Acaba sendo um pedido então absurdo, traumático, difícil.
As palavras rápidas de Jesus não conseguem traduzir a tensão que está presente numa situação como essa. Muita tensão, muita crise familiar. O quê? Ele pediu a herança? Que maluco! Daqui a pouco essa notícia se espalha dentro da família, rapidamente ela se espalha na comunidade, que não era muito grande, e todo mundo estava sabendo que o filho mais novo daquela casa foi infeliz. Foi infeliz. Pediu a herança do pai. Uma coisa extremamente traumática e difícil. Mas, qual é a reação do pai? O que é que o pai faz? O pai simplesmente dá o que o filho quer. Versículo 12 diz assim: o mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha herança, minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Você sabe que o pai, só por conta do pedido feito por esse filho, poderia envergonhá-lo publicamente, poderia expô-lo publicamente, poderia deserdá-lo, poderia agir assim, até com violência contra o filho. Mas na parábola apresentada por Jesus, o pai é tranquilo. E ele diz, ou não diz, mas dá-se a entender que ele diz: se essa é a tua vontade, vá viver a sua vida. Interessante que Deus nos trata assim, né, gente? Deus trata a gente com uma grande liberdade. Nós escolhemos os caminhos que nós queremos viver. Nós temos sobre nós aquilo que chamamos do livre-arbítrio. Meus irmãos calvinistas presentes aqui, que me perdoem, isso dá problema teológico, né? Predestinação para cá, arminianismo para cá, calvinismo para lá. Mas quando a gente observa as coisas e estudamos e pensamos, a gente pensa e percebe que Deus trabalha assim na vida da gente. Ele nos deixa escolher os caminhos que nós queremos seguir, e Deus não nos obriga, diferente das forças das trevas, diferente do diabo, diferente de Satanás, que oprime, que obriga, que possui, que invade, que toma. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O Espírito Santo nos respeita nas nossas decisões. Acontece que o filho mais novo tinha um problema com o amor do pai. O discernimento dele quanto ao amor do pai era um discernimento deformado. Assim como nós também frequentemente temos um discernimento deformado a respeito do amor de Deus. Aquele pai só esperava a retribuição do amor que ele dava ao seu filho, só isso que ele queria ter. Ele não queria ter mais nada. Ele não queria que o filho fizesse aquilo por obrigação, por lei, por pressão. Ele queria que a relação fosse uma relação saudável e amorosa. O estudioso chamado Barclay diz assim: nunca se deveria ter chamado esta parábola a parábola do filho pródigo, porque o filho não é herói. Deveria ser chamada de a parábola do pai amante, porque nos fala mais do amor de um pai do que do pecado de um filho. O problema estava com certeza na perspectiva errada que aquele jovem tinha a respeito do amor do seu pai. E essa é uma situação que é frequentemente vivida por nós. Nós temos uma grande dificuldade, por exemplo, de compreendermos a graça de Deus sobre nós. Aliás, compreendermos plenamente, talvez a gente nunca consiga compreender. Mas é difícil para nós imaginarmos um Deus que nos ama a despeito de, incondicionalmente, Deus nos ama. Essa é a realidade do Evangelho. Boa notícia, boa nova. Deus nos ama. A gente não consegue entender isso. De graça? Como assim? Sem que eu mereça? Eu não preciso fazer nada para Ele me amar mais do que Ele me ama? Não, não preciso. Mas e se eu fizer muita coisa errada, Ele vai deixar de me amar? Também não, porque Ele conhece o teu coração. E Ele sabe absolutamente a tua postura. O que Ele quer é uma resposta a esse amor. O teólogo católico Brennan Manning diz assim no seu livro, um livro que eu recomendo que você leia, chama Evangelho Maltrapilho, e disse assim: justificação pela graça mediante a fé é a frase erudita dos teólogos para o que Chesterton, outro teólogo, chamou certa vez de amor selvagem de Deus. Ele não
é instável nem caprichoso, não conhece épocas de mudança. Deus tem um único posicionamento inflexível com relação a nós: Ele nos ama. Ele é o único Deus jamais conhecido pelo homem que ama os pecadores. Falsos deuses, criados pelos homens, desprezam os pecadores, mas o Pai de Jesus ama a todos, não importa o que façam. Isto é naturalmente incrível demais para nós aceitarmos. É difícil convivermos com o amor gracioso de Deus. Talvez essa tenha sido a dificuldade daquele jovem, porque nós confundimos cuidado com cerceamento. Nós confundimos aquelas coisas que o amor nos impõe em algumas relações que temos com pressão. Aquele jovem não entendia que o pai o amava e que o pai esperava dele uma retribuição também amorosa. Todas as coisas que o pai dizia afetavam o relacionamento daquele jovem com o próprio pai, justamente por não compreender que o pai o amava. Nós muitas vezes temos uma ideia errada sobre o amor de Deus. O amor, ele não é um instrumento coercitivo, mas ele tem em si o poder do constrangimento. Uma das coisas mais incríveis que o amor gera é o constrangimento de nós amarmos aquele que nos ama. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,14: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morrerão. O amor nos constrange. Essa é uma frase importante e profunda para nós entendermos o tipo de relacionamento que Deus espera de nós. Observamos às vezes as leis de Deus como um instrumento de pressão, e elas não são. O amor de Deus tem como finalidade nos preservar. Pensamos muitas vezes que nós estamos perdendo ao andarmos com Deus, como aquele filho que se achava preso naquela fazenda. Estou perdendo a vida. Não estava perdendo nada, porque Deus nos protege. Como o pai queria proteger aquele seu filho, Deus nos protege, Deus nos guarda. E sabe de quem Deus nos guarda, irmão? Deus nos guarda de nós mesmos. A nossa relação com Deus nos guarda da nossa loucura. O amor de Deus nos preserva das nossas crises, dos nossos maus pensamentos, dos caminhos errados que estão no nosso coração. Haja visto o fato de que nós temos um coração que é o quê? O que é o coração do homem, irmão? Enganoso. Estava conversando com uma pessoa hoje de manhã num aconselhamento e dizendo a essa pessoa: cuidado com o teu coração, irmão, porque o teu coração é enganoso. E a nossa relação com esse amor de Deus nos preserva e nos guarda. E o que acontece é que aquele jovem encontra esse caminho de apartamento do pai e um caminho que vai levá-lo à morte, que vai levá-lo à destruição, e ele vai ser destruído por si mesmo. Olha o que diz o versículo 13: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. O afastamento dele do pai imediatamente libera o monstro que está dentro dele, aquela coisa louca de sair gastando. Ele gasta. Olha o que o pastor Russell Shedd fala sobre esse momento. Ele diz assim: o pecado consiste em gastar os bens criados por Deus e emprestados a nós, corpo, tempo, saúde, mente, coisas materiais, sem gratidão ou nenhum pensamento na responsabilidade da mordomia que nós temos com essas coisas. Pastor Russell Shedd diz então que o pecado é isso, é nós gastarmos o que nos foi dado de maneira errada. E aquele cara fez isso, hein? Pisou fundo, se enfiou em tudo que não devia, gastou tudo que ele tinha de forma errada. Nós fazemos isso também quando nos afastamos do amor de Deus. A humanidade escolheu esse caminho. Nos afastamos de Deus e gastamos a nossa vida de forma errada. O resultado do afastamento do Pai e do seu amor é uma situação
deprimente. Em pouco tempo aquele jovem está na bancarrota, quebrado. Amigos vão embora, ninguém mais dava atenção a ele. E o seu momento se mostra como terrível quando ele tem que alimentar porcos. E é tão terrível a situação que ele é um judeu alimentando porcos. Pontuo isso como uma coisa séria, porque judeu não pode chegar perto de porco, que é um animal imundo. E mais, ele quer comer o que os porcos estão comendo. Que situação degradante é essa apresentada por Jesus? Então, a situação leva esse jovem a isso, se afasta do pai, se afasta do cuidado, se afasta do amor, não enxerga direito o amor, vai e se arrebenta, como a gente costuma dizer. Mas chega um momento em que ele repensa a sua vida, a fome, a vergonha, o estresse de estar lá. O texto bíblico diz isso, que ele cai em si. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com a minha vida? Vou voltar para a casa do meu pai. E o texto bíblico diz lá no versículo 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Uau! Que arrependimento, hein? Coisa incrível, todo mundo fica feliz e fala: puxa vida, que coisa maravilhosa esse jovem. Mas a conversa não é bem essa. Ele vai atrás do pai, mas ele leva dentro de si um plano, ele arquiteta um plano para poder se defender um pouco. Tipo assim, ele vai e vai se humilhar, mas não vai ser tudo isso também. Entendeu? Por que a gente tem certeza disso? Porque quando ele diz assim: trata-me como um dos teus empregados. Essa é uma coisa interessante para a gente analisar. Aquela sociedade era uma sociedade bem dividida, bem estratificada. Então, você tinha vários tipos de servo trabalhando nas propriedades. Você tinha o servo que trabalhava por comida, você tinha o servo que trabalhava por morada. E o servo que trabalhava como empregado, assalariado, ele estava assim um pouco acima. Ele não estava lá embaixo, sabe como é que é? Ele já estava mais no meio daquela situação. Se ele fizesse isso, se ele conseguisse que o pai lhe desse isso, se ele obtivesse essa bênção do seu pai, então ele não teria que se humilhar tanto. Veja que coisa interessante. Ele procura o pai para se humilhar, mas nem tanto assim. Ele tem uma resistência. Ele quer que seja do seu jeito. Porque se ele chegar lá e conseguir isso, ele está livre do favor do pai, de recebê-lo e de alimentá-lo todo dia, e de ter que dar a ele o suprimento todo dia. Ele não queria passar essa vergonha. Ele não podia pedir para ser recebido como filho novamente, porque isso era muito humilhante para ele. Ele também se livraria da pressão do irmão. Quem é que herdou o resto da terra? O irmão. Voltar lá e ver a cara do meu irmão dizendo: tá vendo que eu tinha razão? Não. Cruzar com ele no corredor da casa e ouvir ele falar gracinha, também não. Assim também não quero não. E mais, a comunidade que envolvia essa história toda, se ele voltasse fora dessa condição de empregado, também iria para cima dele, também iria questioná-lo, também iria cobrá-lo, e ele não estava nem um pouco afim de passar por esse estresse, porque nós somos assim. Mesmo na hora das piores situações que nos levam muitas vezes a procurar a Deus, nós vamos com as nossas condições. A gente tem algumas coisas desse tipo assim, uma cartilha de condições, uma planilha de condições. A gente quer se render a Deus, mas não quer se render a Deus, entendeu? Completamente. A gente quer preservar um pouco do nosso orgulho, isso está dentro da gente. Não queremos nos arrepender de verdade, profundamente, completamente. Nós ainda queremos ter um pouquinho do domínio das situações da nossa vida. É assim que funciona. Eu quero me entregar, mas nem tanto.
Aliás, a gente vive uma situação interessante nesse mundo, na nossa sociedade, é que a gente classifica algumas coisas como espirituais e outras não espirituais. Fazemos essa divisão, que é fruto do jeito que a gente enxerga o Evangelho. Trabalho não é espiritual, trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. Espiritual é ir na igreja de domingo. Espiritual é colocar uma música gospel no meu carro, e aí eu vou cantando no trânsito louco de São Paulo, de Guarulhos. Aí é espiritual, ler a Bíblia de vez em quando é espiritual. Então a gente separa a nossa vida e diz assim: Deus, aqui só pode se meter, porque isso aqui é espiritual. Então só fala comigo, oh, aleluia, glória a Deus, eu choro, levanto a mão. Mas quando eu entro na minha vida, não, que não, Deus. Isso aqui deixa que eu cuido. Isso aqui, não quero viver a plenitude do Evangelho na minha vida como um todo. Eu quero segmentá-la, eu quero separá-la, eu quero ter domínio. Eu não quero me prostrar e falar: Deus, toma conta da minha vida. Deus, me fala qual é a tua vontade, que eu estou aqui para vivê-la. Fala comigo, me dirige, me cura, me liberta, me restaura, Deus. Eu estou me rendendo. A gente canta: eu me rendo aos teus pés, aleluia, e choro. Mas assim, eu me rendo mal menos. Interessante a gente olhar como é que o pai recebe isso. Vamos dizer uma coisa aqui, né, irmão? De bobo esse pai não tinha nada, né? De bobo ele não tinha nada. Mas como é que ele recebe o filho? Versículo 20 diz: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel de seu dedo, calçados em seus pés, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O encontro acontece tipo assim, filme. Não é a imagem que você tem, eu tenho essa imagem. Talvez eu tenha assistido algum filme sobre o filho pródigo, essa imagem está na minha cabeça. Uma fazenda, aquela porteira da fazenda, não sei se tinha porteira na fazenda de lá, mas na minha cabeça tem. A porteira, o pai, com aquelas vestes voaçantes do Oriente Médio, ali, o sol poente. Daqui a pouco ele vê uma figurinha aparecendo lá na montanha, e ele fica olhando, parece o Júnior. Ele anda igual o Júnior, meu Deus, será que é o Júnior? E a figura vai crescendo, porque ele vai chegando mais perto. Daqui a pouco o pai perde as estribeiras, abre a porteira e sai que nem um louco, e vai correndo. E aí o filho se encontra com ele, tem esse diálogo. Eu não sei se você pensa assim, eu penso meio assim, que foi mais ou menos assim, coisa de maluco talvez, mas é por aí. Uma atmosfera de alegria toma conta daquele momento, e as atitudes do pai proporcionam que tudo se reconcilie. A atitude do pai é muito mais profunda do que você pode imaginar. Primeiro, o fato dele correr de encontro ao filho é algo que deve chamar a nossa atenção. Eles tinham muitas regras sociais. Sabe como é que é? Regras sociais. Um homem, um senhor, com 2 filhos já maiores. A maioridade judaica é aos 30 anos de idade. Então, talvez os filhos tivessem um pouco mais do que isso. Então já era um senhor. Sair correndo no meio da aldeia para encontrar o filho era o fim da picada. Isso nunca um homem distinto, cheio de respeito, faria. Porque eles tinham um jeito de se comportar mediante a sociedade que cobrava esse comportamento das pessoas. Ele faz isso para que o filho fosse bem recebido. Ele faz isso para que o filho não fosse exposto à vergonha daquela comunidade que nós falamos agora há pouco, já o julgara e já o condenara. Mas ele está saindo correndo dizendo assim: gente, não interessa o que vocês pensam, esse é o Júnior e eu o amo. E foi correndo e abraçou e beijou.
ele sai da sua posição, ele sai da sua postura e entrega tudo para amar o filho que está vindo em direção a ele. Você se lembra de alguma coisa parecida descrita por Paulo lá em Filipenses capítulo 2? Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Aquele pai se rebaixa para encontrar o filho. Nós não podemos perder essa perspectiva do amor de Deus. Jesus Cristo deixa a sua condição de glória na eternidade para vir até nós, para nos encontrar, para encontrar o homem, para resgatar o homem, para receber o homem, para reconciliar tudo com o homem. Essa é a ideia que é transmitida claramente por essa parábola de Jesus e pela figura do pai que vai atrás do seu filho. Mas o pai não fala nada, o pai somente beija o filho. O filho é que começa a falar: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra a terra, não sou digno de... E o pai beijando. Você imagina a cena, o filho tentando falar e o pai quase falando: cala a boca, deixa eu te beijar, quero te beijar mais. Você sabe que quando os homens tinham um problema na aldeia, um beijo público é que sinalizava a reconciliação. Quando o pai está beijando o seu filho na frente de todo mundo que está olhando aquele reencontro, ele está dizendo: estou me reconciliando com o meu amado filho. É o sinal que a guerra acabou. 2 Coríntios 5,18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Deus se reconciliou com o homem na cruz. Deus se reconciliou conosco. Lembre-se que as escolhas que nós fizemos como humanidade nos colocam na mesma situação desse jovem. Mas Deus reconciliou a todos nós através da morte de Jesus na cruz. A guerra acabou. O pai disse: vem você que está cansado, vem você que está abatido, vem, vamos nos reconciliar, eu quero me reconciliar com você. A terceira coisa é que o pai dá ordens para o filho receber roupas, um anel e calçados. Não é isso que acontece? Chama lá os empregados: gente, vamos dar uma festa, mas antes disso, pega esse meu filho querido aqui, leva ele para tomar um banho, tira essas roupas de mendigo e dá uma roupa classe A, pega as minhas roupas, dá a melhor roupa que tiver na casa para ele. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava restituindo e restaurando a condição daquele homem como filho, porque isso era tudo que um filho tinha dentro de casa. Ele tinha uma boa roupa porque era filho. Diferente dos servos e empregados, o filho usufruía das coisas do pai. O pai não faz alguma coisa tipo assim: vai lá pessoal, pega um chinelinho, pega lá aquelas calças velhas que estão guardadas lá no guarda-roupa, aquela camisa do Maluf furada e dá para ele usar. Não. Pega a melhor roupa. Por quê? Porque ele é filho. Pega a melhor roupa e dá a ele, dá o anel, dá o sapato, coloque-o na condição que o restaura como filho. E o que acontece? É que a diferença acaba, a separação acaba, a guerra acaba, vamos festejar. Mata um novilho gordo que está lá preparado, guardado, sendo engordado para a festa, que hoje vai ter uma festa animal. Vai ser incrível, porque aquele meu filho perdido voltou. É claro que a gente tem
um pouco para conversar sobre o segundo filho. A gente não vai fazer isso hoje, domingo que vem a gente conversa sobre o outro filho. Mas eu acho que essa história, ela é incrível, porque ela abrange três coisas interessantes para a gente finalizar a nossa conversa. Que primeiro, é que os estudiosos chamam essa parábola de o resumo do Evangelho. É o resumo do Evangelho. Se você pensar bem, tem tudo a ver com a gente, humanidade. Fomos criados num ambiente maravilhoso, no Éden, desfrutávamos do amor do Pai, tínhamos tudo à nossa disposição, incrível, mas a gente resolveu romper com isso daí. Me dá minha parte da herança que eu vou embora desse jardim. Mais ou menos isso. Quero a minha vida, quero a minha independência, quero viver sem a pressão do meu pai aí, que fica com esse amor todo para cima de mim. Fizemos isso. Nos perdemos. Nos lambuzamos no nosso egoísmo, no nosso hedonismo. Erramos, pecamos, nos afastamos. Mas chega uma hora que nós, como humanidade, podemos ter acesso a Deus, sendo restituídos e restaurados. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo, é claro. E a própria disposição do Pai mostra aquilo que a gente chama de ato de expiação, que algumas pessoas não conseguem inclusive encontrar nessa parábola, mas ele está aí no fato do Pai fazer tudo o que fez para ter o seu filho de volta, recebendo, amando e restituindo. Evangelho, boas novas. Essa parábola fala com a humanidade, fala. Essa parábola fala com os fariseus que estavam lá sentados com Jesus, aliás, ouvindo Jesus e recebendo a resposta que ele estava dando sobre o que haviam questionado, fala. Ela fala sobre a condição daqueles homens chamados por eles de pecadores, mostrando aos fariseus que ele estava pronto, Jesus estava pronto para recebê-los também, e que todos que viessem até ele seriam recebidos, amados, restaurados e restituídos. Mas essa parábola fala com a gente também. E eu acho interessante abordar dessa maneira, porque quando a gente fala de humanidade, humanidade é uma coisa muito longe, né? Humanidade. A gente não se enxerga na humanidade. É muito longe. Fariseu lá andava com Jesus, também estou longe disso. Mas e eu? E hoje eu? Vamos segmentar mais ainda. E hoje eu, cristão? Isso aqui não tem nada a ver comigo, porque eu estou na igreja, eu estou ligado a Deus. A verdade, irmão, é que essa parábola fala bastante com a gente, porque frequentemente nos comportamos assim. Frequentemente nos sentimos sufocados pelo cuidado e pelo amor de Deus e não compreendemos isso, queremos tomar as rédeas e falar, deixa eu tocar minha vida. Frequentemente confundimos a graça de Deus e não compreendemos a graça de Deus. Frequentemente queremos dar conta das coisas da nossa vida e andar com as nossas próprias pernas. Talvez até mesmo vivendo a vida toda dentro de uma igreja. Isso é possível? É possível. Porque se há uma coisa que não nos larga, é a pressão do pecado, contra o qual nós lutamos constantemente. E vira e mexe a gente confunde tudo isso, e toma uma atitude rebelde, de liberdade, e quer viver a vida, e quer tomar as rédeas da vida, como aquele homem. Então, é para isso que nós devemos nos atentar. É para isso que nós devemos olhar. Será que eu não tenho olhado para o amor de Deus e percebido esse amor de forma errada? De forma constrangedora e pesada? Será que eu não tenho me rebelado contra o cuidado que Deus tem por mim? E dado meus gritos de independência? Será que não tem áreas da minha vida que eu preciso dizer de uma vez por todas, Deus, tá bom, toma aqui, cuida da minha vida, cuida dessas questões. Estou cansado que nem o filho mais novo, de tentar andar com a minha perna, com as minhas pernas, e tomar conta dessas coisas. Hoje eu estou resolvendo te entregar.
Estou voltando para casa. Estou voltando para a tua presença. Estou voltando com o desejo de ser recebido completamente e restaurado completamente. Acho essa uma boa maneira de nós enxergarmos essa parábola e pensarmos a respeito dela, porque ela também nos atinge. Ou talvez você até esteja aqui afastado de Deus mesmo. Talvez essa história se encaixe com você, porque essa é a tua situação real. Você já até conhece o Evangelho, você já até ouviu falar de Deus, do amor de Deus, mas resolveu dar o teu grito de independência e viver tresloucadamente por aí. Muito bem. Então essa parábola, é claro que ela tem a ver com você. O importante é nós nos atentarmos para a figura do Pai. Porque o Pai está sempre pronto a receber o Filho. Ah, mas o Filho não tem mais. É meu filho. Ah, mas o Filho não merece, não interessa. É meu filho. Isso é graça. Preciso voltar para esse ponto para a gente encerrar nossa conversa. Isso é graça. Se Deus dependesse de alguma coisa realizada por nós para nos amar, definitivamente, Deus não nos amaria. Ele não depende de nada para nos amar. Ele simplesmente nos ama. E o meu desejo essa noite é que você seja invadido por esse amor. Invadido por essa compreensão e abraçado por esse amor. Abraçado pelo amor que te conforta, que te consola. Abraçado pelo amor que coloca você nos trilhos do Senhor e a tua vida nos caminhos de Deus. Abraçado por um amor que não olha nada, que não questiona nada, simplesmente te ama e espera que você corresponda a Ele também com amor. Que Deus faça a gente compreender isso nessa noite, em nome de Jesus. Quero que você feche um pouquinho os teus olhos, por favor. A gente vai orar. Let your kingdom come, let your kingdom come.